Bom dia, meus irmãos. Que privilégio, mais uma vez, nesta manhã, poder entrar na sua casa e estudar a palavra de Deus com você. Nesta manhã, de uma forma diferente, eu vou tentar, pela graça do Senhor e com a ajuda do seu Santo Espírito, estudar a palavra do Senhor, a carta de João à igreja de Laodiceia. Na verdade, Jesus falando à igreja de Laodiceia. Nesse tema que temos estudado, Igrejas em Apuros, lições das 7 igrejas do Apocalipse, agora na 7ª igreja, Laodiceia. Para isto, eu convido os irmãos a orar ao Senhor juntamente comigo, para que Deus nos abençoe nesta manhã. Manhã especial, Dia das Mães, celebramos este dia com alegria, mesmo aqueles que não têm mais as suas mães, mas que vêm à memória as coisas boas, as lembranças, não é? Das nossas mães. E assim nós, nesta manhã, queremos que o Senhor abençoe ricamente a sua vida, falando ao seu coração, instruindo o seu coração, tocando no seu coração, que você seja abençoado, nós sejamos abençoados com a palavra do Senhor, nos lembrando que aquilo que Ele fez na cruz por nós, nos comprando com seu precioso sangue, nos tornando uma nação santa, uma nação de sacerdotes para servirmos a Ele. E Ele não abre mão disso, porque Ele entregou-se a si mesmo por nós, para nos comprar, para nos redimir, para nos salvar. Oremos ao Senhor. Obrigado, querido Deus e Pai. Em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença para falarmos contigo, para colocarmos nosso coração no Teu altar, nossas vidas no Teu altar, suplicando Tua misericórdia nesta manhã, para que o Senhor nos abençoe, ó Deus, e nos instrua, fale, ó Deus, através da minha vida, usando a minha mente, os meus lábios, ó Deus, que a Tua palavra seja ministrada com fidelidade. Ó Pai, tem misericórdia de mim, tem misericórdia do Teu povo. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja consolando os corações aflitos, os que estão tristes e sobrecarregados, desanimados, ou em pecado, ó Deus. Que, ó Deus, o liberte do mal, do pecado, da indiferença, da morbidez, ó Deus, da falta de comunhão. Que haja, Deus, fervor e vontade, ó Deus, ardente, sede da Tua palavra nesta manhã. Eu te peço, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, ouve minha súplica, minha oração. Eu oro em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vamos ler a palavra do Senhor então, texto básico da nossa lição, Apocalipse capítulo 3, dos versos 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, nós estamos então caminhando para o final da revista, ainda há algumas lições, mas a lição última em relação às igrejas é esta lição, número 9, Laodiceia. Ela se achava, diz a lição, mas as coisas podem não ser como pensamos. Se você pegar a sua lição aí, estou com ela aqui, como referência para o estudo dessa manhã, você vai ver que esta igreja ficava localizada
na Ásia Menor, entre Colossos e Hierápolis. Eram duas cidades também famosas, grandes e prósperas. Essa cidade foi fundada por Antíoco II em homenagem à sua esposa Laodice. Ela se localizava também no vale do rio Lico. E era uma cidade muito próspera, porque ela tinha uma rota comercial que cobria de norte a sul, de leste a oeste. Ela também tinha desenvolvido a criação de ovelhas de cor de pele de lã escura, negra. Também tinha um alto desenvolvimento na área da medicina e tinha a produção de um colírio para infecção dos olhos. E todas essas coisas que rondavam a vida daquela cidade, o seu poderio comercial, a sua riqueza, faziam desta cidade muito próspera e, por consequência, a igreja e os crentes que ali viviam se considerarem autossuficientes. Mas Jesus faz uma advertência tremenda a esta igreja pela sua indiferença. Ele não traça nenhum elogio a esta igreja. Nós podemos ver que nas demais igrejas, todas elas, o Senhor fez algum elogio. Por exemplo, a igreja de Éfeso, ela rejeita o mal e persevera e é paciente. Na igreja de Esmirna, ela suporta o sofrimento graciosamente. Na igreja de Pérgamo, ela mantém a fé em Cristo. Na igreja de Tiatira, o amor, o serviço, a fé e a paciência são melhores do que eram no início. Alguns têm sido fiéis na igreja de Sardes. Filadélfia perseverara na fé, obedecendo a Cristo e honrando o seu nome. Mas esta igreja não tem nenhum elogio. Nenhum elogio. Em todas elas, Jesus fez uma advertência, e para esta igreja não é diferente, ele faz uma advertência também com relação à sua indiferença. Eu gostaria então de ver com os irmãos, e vamos seguir o texto. Vamos trabalhar em cima do texto puramente, de modo simples, prático, que o texto praticamente fala por si mesmo. É claro que nós temos as informações históricas dessa igreja, mas nós temos aprendido que as cartas que são escritas, reveladas através do anjo do Senhor, do seu próprio Senhor Jesus a João, ela é escrita para as igrejas daquela época, mas ela serve para nós e serviu para a igreja de Cristo, tem servido durante todos estes anos, desde que Cristo foi assunto aos céus, desde a sua ressurreição e a sua ida ao céu, a sua ascensão ao céu. Então, a carta foi escrita para consolar as igrejas, para exortar as igrejas, para trazer nova vida às igrejas, arrependimento, mudança de vida. Por isso, o Senhor Jesus, de diversas formas, nas mais diversas situações das igrejas que vimos até então, até aqui, pelo poder do seu Espírito, falando àquelas igrejas, dá uma mensagem, instrui aquelas igrejas, faz promessas àquelas igrejas. E não é diferente aqui. Então, qual é a situação desta igreja? Ela começa assim, Jesus começa falando ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve. Então Jesus manda João escrever a quem? Aos líderes da igreja, ao líder, ao pastor daquela igreja. Veja a importância, da liderança da igreja, do pastor da igreja. Escreve para aquela igreja, porque ele vai falar àquele pastor ou aquela liderança, para aquela liderança então se comunicar à igreja aquela situação. Estas coisas diz o quê? O texto, o amém. O amém tem um significado importante no hebraico que mostra o fim de todas as coisas. Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Romanos diz lá em Romanos capítulo 11, vamos ver lá em Romanos capítulo 11, abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 11, verso 33. Texto muito conhecido nosso, não é? Diz assim o verso 36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Jesus, ele é o começo e o fim de todas as coisas. Por intermédio dele foram criadas todas as coisas. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, Jesus, o Amém. A autoridade de Jesus. Então Jesus se coloca aqui como autoridade daquele que conhece todas as coisas, que conhece o início de todas e o fim de todas as coisas. E ele já via lá na frente qual era a situação daquela igreja, qual seria o fim daquela igreja. Por isso a advertência de Jesus desta igreja. O Amém. Também a testemunha fiel e verdadeira. Não podia ser diferente. Jesus, o cumprimento das promessas se fez em Jesus. Jesus revelou o Pai. Aquele que vê a mim, vê ao Pai. Jesus morreu e ressuscitou como havia sido prometido. Ele carregou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Veja lá em Isaías. Vamos buscar lá o texto de Isaías. Isaías, capítulo 53. Capítulo 53 de Isaías, verso 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, Jesus, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Jesus cumpriu tudo aquilo que os profetas haviam falado a respeito dele, desde a queda do homem, a promessa em Gênesis, não é? Que ele pisaria a cabeça da serpente. Jesus, a testemunha fiel. Jesus se coloca como a testemunha fiel, não é? E o princípio da criação de Deus. Ele estava no início de todas as coisas. Então ele se apresenta como o Senhor Todo-Poderoso, aquele que vê todas as coisas, aquele que conhece todas as coisas. E ele então afirma isso e reafirma isso nesta carta novamente. Conheço as tuas obras. O verso 15. Conheço as tuas obras. Mais uma vez, não há como fugir da presença de Jesus. Não há como fugir da presença de Deus. Se formos nos esconder no mais profundo abismo, ele estará lá. Se você subir ao mais alto das estrelas, ele estará lá também. Se você se trancar no quarto escuro, fugindo, se escondendo, ele vai estar lá, porque para ele trevas e luz é a mesma coisa. Não há como fugir da presença de Deus. Ele conhece o nosso pensamento, o nosso coração. Ele conhece tudo que se passa ao nosso respeito. O Salmo 139 é uma declaração espetacular do salmista a respeito da onisciência de Deus. Jesus, sendo o próprio Deus, conhece todas as coisas. Então, conheço as tuas obras. Quais obras que eram essas? Que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Quem deras. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por que Jesus falava isso? Porque Jesus fez esta afirmação. Veja o que diz aqui o verso 17. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Como Jesus conhecia a situação daquela igreja, e sabendo que aquela igreja era uma igreja que se colocava, tinha uma imagem de si mesma, de autossuficiente, por estar numa condição diferente das outras igrejas, não é? Que tinham problemas sérios de perseguição, de pobreza, de dificuldade. Ela não tinha nada disso. Era uma igreja tranquila, aparentemente pacífica, que gozava de prosperidade, né? Vivia assim. Mas como será que era a vida daqueles cristãos? Como será? Era uma igreja cuja vida dos cristãos era uma vida árida. Era uma vida árida. Não tinha
não tinha crescimento espiritual, não tinha fervor espiritual. Não experimentavam das bênçãos de Deus no sentido de estar em plena comunhão com Deus. E aqui eu quero transferir e transportar para a situação que vivemos hoje em muitas vidas, igrejas, crentes, que estão na igreja, estão conosco, cumprem todos os rituais de uma vida religiosa. Vão à igreja, dão seu dízimo, dão suas ofertas, procuram viver de modo pacificamente com a igreja, cumprem um ritual religioso, mas que não têm vivido uma vida de comunhão com Deus na verdade. Tem uma vida árida. Vai domingo após domingo na igreja e nada muda na sua vida. Não entram, ouvem, a mensagem entra pelo ouvido, sai pelo outro, não acontece nada. E, pior de tudo, ainda se consideram que está tudo bem, que está tudo tranquilo. Está tudo bem, está tudo tranquilo, não devo nada para ninguém. Faça a minha parte no corpo de Cristo, na igreja. Estou lá, não falto, não faço, procuro cumprir com os meus deveres de cristão. Será que é só isso? Será que vida cristã é só isso? Ou é isto? Jesus então olhava para a vida daqueles crentes de Laodiceia e via uma aridez. Não faziam diferença na sociedade. Não tinham prazer em falar de Jesus. Não tinham prazer de levar a palavra de Jesus. Não faltava nada. E o que eles diziam aqui? Eu estou rico e abastado, não falta nada. É assim que muitos cristãos se sentem. É assim que muitas igrejas estão sendo conduzidas. É assim que a vida de muitos crentes tem sido vivida. Não preciso de nada, estou tranquilo. Mas Jesus faz uma advertência. E diz: não sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Palavras fortes de Jesus, de repreensão, de correção, para que os crentes daquela igreja, os crentes de hoje, porque a palavra é para nós hoje, abram os olhos, sejam alertados, exortados. Jesus faz uma exortação tremenda para aquela igreja. Uma igreja cujos crentes estavam frios, não tinham fervor espiritual e ainda se achavam que estavam bem. Não viam necessidade de mudança. É assim com muitos crentes hoje. Não veem necessidade de mudança. Convivem com o pecado tranquilamente, não veem problema nenhum em fazer isso, aquilo outro, como se nada disso ofendesse a santidade de Deus, a santidade de Cristo. E aí, como nós vemos lá em Mateus, a lição nos fala em Mateus capítulo 5, verso 13, que diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. O Senhor nos salvou para que nós façamos diferença na sociedade que vivemos. Sermos sal da terra e luz do mundo. Nós não podemos nos esconder. Nós temos que ser luzes, nós temos que salgar, nós temos que fazer diferença. Mas não é isso que muitos crentes têm feito? Não era assim que aquela igreja vivia? Por isso, Jesus faz uma exortação tremenda. E ele diz ainda que ele estava o quê? A ponto de vomitar da sua boca aquela igreja. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Sentia náuseas. Como que aquela igreja acolhia a palavra de Deus? Como que aquela igreja acolhia Jesus no seu coração? Não, ela não acolhia.
Sabe por que ela não acolhia? Porque ele fala, eis que estou à porta e bato. Ele está fora, não está dentro. Ele está fora. E ele vai fazer então uma advertência muito séria para a igreja. Ele faz uma advertência para nós hoje. Como está seu coração? Jesus está fazendo parte da sua vida. Entrou na sua vida, faz morada no seu coração, transformou sua vida, ou ele está fora, batendo no seu coração. Hoje, o Senhor Jesus está falando ao seu coração. Nós cremos na soberania de Deus, na soberania de Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas. Certamente, aqueles que lhe pertencem vão ouvir a sua voz. Pode ser que alguns de nós estão dormindo, não estão ouvindo a voz do Senhor. Mas hoje ele vai falar, hoje ele está falando ao seu coração. Ele está batendo na porta do seu coração. E aqueles que lhe pertencem vão ouvir a sua voz. Eu não conheço o que está passando na sua vida. Eu não sei o que você tem feito. Eu não sei quais são as situações que você tem vivido agora com essa situação de pandemia, onde realmente muitos estão afastados das coisas de Deus. Aproveitaram uma situação como esta para não se preocupar mais com a igreja, não darem atenção para as programações, ou mesmo procurarem se interessar pelos irmãos e pelas coisas de Deus e gastarem tempo em ler a palavra de Deus e buscar o Senhor, porque estamos vivendo dias difíceis. Você está buscando ou você se afastou? Você está ignorando todas as coisas que estão acontecendo porque isso assim mesmo, né? É mais um problema, é um problema sério, mas vai passar e vai voltar ao normal. Meus irmãos, neste momento de dificuldade é uma grande oportunidade que Deus está nos dando para nos aproximarmos ainda mais dele. Ele está chamando: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Ele usa essas figuras porque, falando dessa forma, ele sabia que ele ia alcançar. O povo ia entender, a igreja ia entender, os crentes iam entender o que ele queria dizer com aquilo. Né? Por quê? Porque eles estavam sujos, estavam nus, não tinham sido lavados e purificados pelo Senhor Jesus. Então Jesus faz uma advertência e dá um conselho. Olha que interessante, Jesus, de uma forma maravilhosa, amiga, carinhosa, não é? Amorosa, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Eles achavam que estavam ricos, eles eram pobres. Mas Jesus entrando na sua vida, entrando na vida daqueles que o aceitavam como Senhor e Salvador das suas vidas, estava trazendo vida para eles, riqueza, a maior riqueza, o maior tesouro, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha, o pecado da sua vida, a sua vida infeliz e triste por causa do pecado, manchada pelo pecado. Jesus quer limpar tudo isso e te dar uma vestidura branca, limpa, cobrindo a sua nudez, manifestada pela vergonha da tua nudez, e colírio para que você enxergue as maravilhas de Jesus, as maravilhas de Deus, as maravilhas do reino de Deus, para ungires os teus olhos, colírio, a fim de que vejas uma nova vida, uma nova visão da vida, uma nova perspectiva de vida. Eu repreendo, versículo 19, e disciplina quantos amo. Jesus está repreendendo você nesta manhã. Você se sente repreendido por Jesus nesta manhã? Aquela igreja talvez se sentisse, alguns deles, repreendidos por Jesus naquele tempo que a carta foi escrita. Sim, porque Jesus ama, ele repreende. Porque o Pai ama o seu Filho, ele repreende. Porque o Pai ama o seu Filho, ele disciplina, ele ensina
Ele quer ensinar. E ele então faz essa repreensão. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Jesus chama ao arrependimento. Meus irmãos, não há mudança de vida se não houver arrependimento sincero. Por isso Jesus fala muito claramente, arrepende-te. Jesus está falando essa manhã a você. Arrependa-se do seu pecado. Confesse a Deus o seu pecado. Volte para Jesus. Confesse seu pecado. Humilhe-se diante de Deus Todo-Poderoso e derrame o seu coração na presença de Jesus. Ele certamente, como a palavra do Senhor nesta manhã está dizendo ao seu coração, arrepende-te, volte-se para mim, se zeloso com as minhas coisas, venha ter comunhão comigo, diz o Senhor nesta manhã. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Que coisa tremenda! Jesus está batendo à porta do teu coração. Em nome de Jesus, abra o teu coração. Eu oro a Deus que nesta manhã o Senhor Jesus faça morada no teu coração. Que você entregue a sua vida a Jesus. Ele transforma a sua vida. Ele está falando a você nesta manhã. Abra a porta do teu coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Que coisa maravilhosa poder estar junto com o Senhor Jesus. Convido o Senhor Jesus para entrar no seu coração nesta manhã em nome de Jesus. Pelo poder do seu nome, no sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, pelo poder da sua palavra e do seu Espírito. Que nesta manhã você volte-se para Jesus. Você se arrependa dos seus pecados. Você entregue sua vida a Jesus. Não seja um ato puramente emocional, mas um ato sincero diante do Senhor Jesus. Um ato sincero de reconhecimento de que você não está fazendo a vontade de Deus, que está longe do Senhor. Se você estiver assim nesta manhã, a oportunidade que Deus está te dando. Você não sabe o dia de amanhã. Nós não sabemos o dia de amanhã. Outro dia mesmo nós estávamos com amigos, pessoas do nosso convívio, bem tranquilas. De repente, nessa pandemia, uma doença devastadora vem e arrebata a sua vida e leva embora. Você está preparado para isso? A palavra do Senhor diz, arrepende-se, arrepende-te, abra a porta do seu coração, entregue sua vida a Jesus. Ele vai transformar o seu coração, ele vai transformar a sua vida. E ele faz uma promessa, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Que coisa maravilhosa, você vai experimentar, nós vamos experimentar. Nós que conhecemos a Jesus, entregamos nossa vida a Ele, vamos ter o privilégio de juntos com Ele estarmos sentados no trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Vamos reinar junto com Jesus e governar junto com Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, a carta é muito objetiva. A palavra de Deus, a palavra de Jesus é muito clara e muito objetiva. Ele conhece a cada um de nós. Ele sabe o que vai no nosso coração, no meu e no teu coração. Ele conhecia o que estava acontecendo com aquela igreja. Ele tinha um carinho, um amor por aquela igreja. Então ele faz uma repreensão amorosa. Mas ele convida e aconselha aquela igreja. E ele faz isso com você hoje, esta manhã. Aconselho para que compres de mim. Venha a mim. Abra a porta do seu coração. Que esse momento, nesta manhã, de reflexão da palavra de Deus sobre a carta a Laodiceia, esta igreja que estava achando que estava por cima. As coisas podem não ser como pensamos. Podemos estar sendo enganados pelo diabo.
pela concupiscência da nossa carne e da nossa vontade escravizada pelo pecado, mas o Senhor nos chama para arrependimento. Nos chama para arrependimento. Que você, nesta manhã, meu irmão, meu amigo, abra a porta do seu coração, arrependa-se do seu pecado e volte para Jesus. Volte para Ele. Eu queria orar por você nesta manhã e suplicar que, em nome de Jesus, você entregue sua vida ao Senhor. Se você é crente, mas está afastado, está em pecado, está entristecendo o Espírito Santo de Deus, vivendo uma vida indiferente, como muitos crentes de Laodiceia viviam, como muitos têm vivido hoje, uma vida indiferente para as coisas de Deus. Para que você volte para Deus, para que o Espírito do Senhor traga você de volta. Aqueles que ouvirem a voz do Senhor Jesus vão reinar com Ele, vão sentar-se com Ele no seu trono e vão reinar com Ele. Jesus tem uma promessa maravilhosa para nós. Nós já podemos experimentar a presença dele aqui neste mundo de uma forma maravilhosa. Temos a certeza da vida eterna, a convicção no nosso coração da sua presença. Não deixe para depois, não deixe para amanhã. Faça isso hoje. Abra a porta do seu coração. Renove o seu compromisso com Deus. E se você ainda não aceitou Jesus, receba-o como Senhor e Salvador da sua vida nesta manhã, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, para que Deus faça uma obra no seu coração. Pai querido, nós te damos graças em nome de Jesus por este momento tão precioso, onde nós estudamos a Tua Palavra, onde de uma forma tão clara o Senhor falou àquela igreja e vem falando através dos séculos à Tua igreja, soberanamente, atraindo para Ti mesmo aqueles que lhe pertencem. Nesta manhã eu te suplico em nome de Jesus, a Tua Palavra que não volta vazia, faça aquilo que lhe apraz, salvando vidas, restaurando vidas, curando vidas, transformando vidas, trazendo arrependimento e o perdão do pecado, trazendo paz novamente, trazendo, ó Deus, de novo os filhos que estão afastados, os Teus filhos, para reinar e receber do Senhor a vitória, ó Deus, em nome de Jesus, do Senhor, que é o Cristo vencedor, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Faz obra de transformação na vida, ó Deus, do Teu povo, daqueles que estão longe de Ti e daqueles que ainda não Te conhecem. Seja hoje o dia de salvação, seja hoje o dia oportuno, seja hoje o dia que a Tua voz está sendo ouvida e a porta dos corações estão se abrindo para que o Senhor entre e faça morada. E por amor do Teu nome, nós oramos agradecidos. Amém. Que Deus abençoe sua vida neste dia, nesta manhã, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada. Celebre este dia. Que seja não só um dia de celebração de ser o Dia das Mães, mas seja um dia de celebração da sua restauração, da sua renovação, do seu novo nascimento, do seu conhecimento da graça do Senhor Jesus, para a glória dele, para a tua alegria, eternamente. Amém.